Senhor Jesus, o Senhor possa nos abençoar essa noite com a sua presença, a presença do Espírito Santo. Senhor Jesus, faça do nosso coração aquela boa terra que produz a 30, 60 e a 100 por um. Possamos acolher com mansidão as tuas palavras, Senhor, a verdade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, faz o que lhe apraz. Senhor, como a chuva desce do céu e rega a terra, prepara a terra para que a semente possa produzir os seus frutos, assim seja a sua palavra essa noite no nosso coração, que tem esse objetivo bem definido, Senhor, produzir algo em nós, algo dos céus, com realidade, com verdade, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por isso nos humilhamos essa noite, lhe pedimos perdão das nossas falhas, falhas de pensamento, falhas de atitude, falhas em palavras, falhas em falta de atitude. Senhor, um momento nessa semana que ficamos longe de Ti, sem depender do Senhor. Senhor, lava-nos e nos purifica. Senhor Jesus, Senhor, as misericórdias do Senhor não têm fim. Senhor, novas são a cada manhã, a cada tarde, e por que não dizer também a cada noite. Nós contamos com a misericórdia do Senhor essa noite. Senhor, o Senhor conhece. Senhor, é tudo em todos. O Senhor é uma pessoa maravilhosa. E sendo essa pessoa, o Senhor conhece as nossas fragilidades, conhece a nossa humanidade fraca. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, nosso sumo sacerdote, o Senhor também é um cordeiro maravilhoso, é o Espírito maravilhoso, é a videira verdadeira. Senhor Jesus, ó, é o pão da vida, é o Espírito que dá vida, é o grande eu sou. Senhor, não existia outro nome mais adequado para Deus, que é o grande eu sou. Ele simplesmente é tudo aquilo que nós necessitamos. Senhor Jesus, esse nome exemplifica bem quem o Senhor é. O Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso ele é o grande eu sou. Ó Senhor Jesus, o Senhor é a ressurreição e a vida. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor possa usar realmente esse momento para ganhar um pouco mais do nosso coração. Senhor Jesus, para despertar em nós um amor reverente à Tua palavra. Senhor Jesus, as Tuas vontades, ouvir, crer e praticar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que bom estar aqui esta noite, né? O Senhor nos trouxe aqui e Ele já preparou uns hinos, né, e cânticos espirituais, e nós nos enchemos do Espírito, né? Quem teve a oportunidade de entrar realmente na letra dos hinos, irmãos, nós poderíamos pegar cada estrofe ou cada linha que nós louvamos o Senhor e nós poderíamos compartilhar. Basicamente o que o Senhor nos falou durante essa semana, quem teve a oportunidade de ler o alimento diário. A partir de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mostrando a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o título dessa semana é Em Cristo, tudo se mantém conectado e unido. Ou seja, Cristo é tudo em todos. Nós acabamos de também desfrutar agora em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, nele tudo se mantém conectado, nele tudo se mantém unido, né? E o contexto ali que foi escrita essa carta aos Colossenses, eles moravam ali na cidade de Colossos, né? Hoje fica ali na Turquia, no continente. A Turquia é uma parte continente asiático e o outro continente europeu. Eles chamam de Euroásia. Então, Paulo, por exemplo, ele não pregou evangelho na cidade de Colossos. Quem pregou lá foi o Epáfras. Mas Paulo, ele escrevia as cartas para os irmãos, né? Então, ali, irmãos, essa carta, eu tenho a impressão, né? As Escrituras não deixam tão claro, né? Eu tenho a impressão que essa carta é parte do conteúdo que ele recebeu quando ele estava a caminho das Arábias,
quando ele teve aquela revelação e foi levado ao terceiro céu. Sabia, irmãos, que Paulo foi levado ao terceiro céus. E ali ele teve revelações fantásticas e maravilhosas. Então, Colossenses é um desses conteúdos, né? Porque Efésios também é muito rico. Efésios explica a igreja de uma maneira tão clara para nós, né? Mas Colossenses explica Cristo, irmãos. Que maravilha, né? E desvenda alguns mistérios da humanidade. Mistérios até filosóficos, né? A origem do universo, a origem da humanidade, quem veio primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, quem veio primeiro, se foi o átomo ou se foi o universo. Mas a carta para a cidade de Colossos deixa isso claro. Essa porção que nós lemos agora, quanta revelação, hein? Cristo é antes de todas as coisas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por meio dEle. Então, quem veio primeiro nesse mistério do universo, das muitas galáxias, né? Do mundo, da origem da vida? Cristo. Cristo responde tudo, irmãos. Ó Senhor, Ele é o Cristo maravilhoso. Ele é antes de todas as coisas. As pessoas ficam procurando o sentido da vida. Quando tem um encontro com Cristo, Cristo é que dá sentido à vida das pessoas. Esse é o conteúdo dessa epístola aos Colossenses. Os irmãos ali estavam servindo na cidade de Colossos. E eles tiveram muitos ataques, muitos ensinamentos contrários à fé, muitos filósofos gregos, muitos judeus com muita tradição, com muito rudimento. Os judeus ficavam contando historinhas que ouviam no passado, sabe? E tentando ali desviar a fé dos irmãos. Então foi necessário Paulo falar assim: olha, passa uma borracha nisso tudo. O sentido da vida, a origem do universo é Cristo. Tem nada a ver com o que esse povo está falando e não. E muitos ensinamentos, né? Práticas que não levavam o homem à perfeição. Existiam alguns ensinamentos na época que falavam que se castigar o corpo, você vai chegar à perfeição da alma. E isso foi difundido, né? Você vê em alguns filmes, por exemplo, que o próprio catolicismo se apossou disso aí, e você vê em conventos freiras, padres, sérios até. Teve muita mistura, né? Teve muitos religiosos desses que pegaram a função por conveniência. Mas teve pessoas sérias que achavam que se castigar o corpo, eu vou chegar à perfeição. Quantos, né, com rigor ascético, né? O que é rigor ascético? É castigar o corpo, privá-lo de todas as suas necessidades, para ver se agradava a Deus, né? E muitos se cortavam, se chicoteavam. Então, jejum, penitência, né? Vamos subir uma escada aí de 500 degraus de joelho. Vamos ficar aí horas e horas ajoelhado no bago do milho, né? E é exatamente, o ascetismo é exatamente isso, castigo ao corpo. Castigar o corpo, porque o corpo é contrário ao espírito. Mas isso, irmãos, Paulo falou que esse rigor ascético não levava ninguém a nada. Você até consegue, às vezes, um autocontrole temporário, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Paulo falou isso para os irmãos ali, né? Vamos ler esse versículo? Colossenses capítulo 2, versículo... Eu estou só dizendo aos irmãos que era o contexto ali. Vejam bem, vamos ler do 20 a 23, tá? Colossenses capítulo 2, 20 a 23.
Olha só, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso, tais coisas com efeito têm aparência como culto a si mesmo e falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, irmãos, são religiões, porque a palavra religião mesmo, tipo assim, é tentar servir a Deus mecanicamente, tentar servir a Deus sem Deus, e com, às vezes, promessas que você não pode cumprir. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: para você vencer esses pecados, para você buscar o caminho da vitória, né? Um viver cristão vitorioso, você precisa ter Cristo como tudo em todos. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Então, o ponto mais importante da Epístola aos Colossenses, que são só 3 capítulos, mas é a superioridade de Cristo. Cristo está acima de todas as coisas, em cima de qualquer prática sem realidade. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo vem dizer o seguinte, que Cristo, ele é o pão vivo. Cristo é a palavra viva. Cristo é tudo em todos. Lembra o que diz Colossenses 3,16? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Então, irmãos, a palavra de Cristo habitando ricamente em vós, é possível nós vencermos todas as dificuldades que se colocam à nossa frente. E como fazer a palavra habitar ricamente em nós? Irmãos, Deus, ele tem nos falado de muitas vezes, né? De muitas maneiras. Ele tem falado aos pais pelos profetas, né? Nos últimos dias ele tem nos falado através do seu Filho, e o Filho é o Espírito. Ó Senhor Jesus. E ele tem nos falado ultimamente uma das maneiras práticas. Claro que tem muitas maneiras da palavra habitar ricamente em você, por meio da oração, por meio da obediência, por meio da leitura da Bíblia, por meio da comunhão com os irmãos, né? Por meio dos hinos, dos cânticos, salmos. Mas uma das maneiras mais eficientes nesses últimos dias, irmãos, é fazer imersão na palavra. Mergulhar na palavra. É ler de novo, revisar a palavra. Lembra o que fala lá em Deuteronômio capítulo 6? Lá, Deus, quando ele em Deuteronômio e Êxodo também, né? Quando ele tira o povo do Egito, ele fala assim, olha, a maneira de vocês ter uma vida adequada é vocês guardarem as minhas palavras, as minhas ordenanças. Aí Deus, ele fala com o povo, ó, só que vocês vão inculcar, né? Nos filhos dos filhos, vocês devem falar para eles, andando no caminho, ao deitar, ao se levantar, deve inculcar essas palavras no coração. Ó Senhor Jesus. Então, uma das maneiras de nós memorizarmos a palavra, que é a palavra que faz a obra, né, irmãos? No início, João, ele fala no Evangelho, né? No início era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez gente e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória como do unigênito do Pai. Então, a palavra, o verbo, agora é uma pessoa. E essa pessoa quer inscrever, gravar no seu coração. Irmãos, é fato. Quantas vezes nós lemos um texto, não só texto secular, mas também da Bíblia.
nós lemos ao amanhecer, um trecho aqui do Alimento Diário, e passou alguns minutos, a gente não lembra. Às vezes, até no final da leitura, na hora que faz a pergunta, mas será que está no texto mesmo? Então, faz-se necessário essa prática de ler de novo. Então, essa imersão na palavra é ler de novo, é comer de novo, é revisar, é mergulhar. Fazendo assim, nós iremos memorizar. Mas não é memorizar só para gravar na mente, não. Mas é para a gente absorver todos os nutrientes dessa palavra viva, que é o próprio Deus. É a palavra que faz a obra. Hebreus fala que essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela separa juntas e medula, vai discernindo propósitos e pensamentos, irmãos. É a palavra viva. Então, irmãos, nossa atitude deve mudar com relação à palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus falou assim, olha, minha carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E ele diz que aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Não é alimentar da carne dele, que ele falou, a carne para nada aproveita, mas são das palavras. E aquele que se alimentar do Senhor terá vida. Então, como alimentar de uma forma prática? Irmãos, imergindo na palavra, mudando a nossa relação, o nosso relacionamento com a palavra, valorizar essa palavra. Ó Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, irmãos. Ó Senhor Jesus, ela é viva e eficaz. E uma maneira de nós aplicarmos no nosso viver diário é mergulharmos nessa palavra, ruminarmos a palavra, ler de novo, aplicar no seu viver diário. Aí o Senhor vai nos salvando, vai nos transformando. Novamente eu lembro a passagem de Colossenses 3,16, que a palavra do Senhor habite ricamente em nós. O verbo habitar, irmãos, é usado para algo que é vivo, tá certo? Eu não posso dizer que esse púlpito habita aqui, porque não tem vida. É um ser inanimado. Mas a palavra habitar é usada para algo que é vivo. Então, se a palavra de Deus habita em você, é porque ela deve viver em você. É algo vivo. Que a palavra habite ricamente em vós. Ó Senhor Jesus. E a maneira de fazer essa palavra habitar ricamente em vós é ela decidir, ela viver. Uma pessoa que habita, ela toma algumas decisões. Então, se a palavra deve habitar ricamente no nosso interior, não pode ser um hóspede em algum cômodo do meu ser. Ela tem que habitar ricamente, ou seja, a ponto de as minhas decisões serem tomadas baseadas na palavra viva do Senhor. E seguindo mais, Efésios, né? Também nós estudamos bastante. Efésios fala que não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ó Senhor, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, essa também era uma maneira muito prática, porque numa sociedade onde o povo tinha pouca leitura, a maneira de memorizar a palavra era cantar a palavra. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É uma maneira também de você se encher do Espírito. Então, graças a Deus, hoje também nós podemos fazer dessa maneira, uma maneira de nos enchermos do Espírito, da palavra habitar ricamente em nós, é nós louvarmos o Senhor, ó Senhor Jesus. É uma maneira também de nos encher do Espírito, com hinos, salmos e cânticos espirituais, sobretudo com a própria palavra do Senhor. Senhor Jesus, amém. Esse versículo aqui, eu acho que vale a pena a gente ler, né? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos
aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aleluia! Senhor, essa maneira, de habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, só Cristo mesmo, irmãos, para nos transformar, mudar a nossa realidade. Senhor Jesus, e nos tornar servos úteis para a sua obra. Como eu disse para os irmãos, nós estamos desfrutando do livro de Colossenses, onde o tema central é Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título dessa série é Vinculados em Amor. Então nós já estamos iniciando essa semana a mensagem 9 de uma série de 24 mensagens. Ou seja, normalmente a gente fica 6 meses desfrutando de um assunto ou de um tema para aplicar no nosso viver diário. Então ainda nós vamos ficar cada alimento diário. São 4 semanas, são 4 mensagens. Então nós já vimos 2 alimentos diários desses, esse já é o terceiro. Então nós vamos ver até o 6º, completando as 24 mensagens. E se Deus permitir, depois ele, com a palavra profética, ele nos conduz para desfrute e estudo de um outro tema na Bíblia para aplicar no nosso viver diário. Ó Senhor Jesus, Cristo, o centro conector. Aleluia. Nele tudo subsiste. Nele tudo se mantém conectado e unido. Ó Senhor Jesus. Antes de nós entrarmos nesse livro de Colossenses, Deus nos revelou uma passagem aqui em Efésios. Senhor Jesus, quero abrir com os irmãos Efésios. Aleluia. Quando fala de que Cristo, nele tudo se mantém conectado e unido. O homem, ele desconectou-se de Deus lá no Jardim do Éden. Ó Senhor Jesus. Mas essa desconexão foi temporária. Aleluia. Eu queria ler com os irmãos Efésios, no capítulo 2. Senhor Jesus. Versículo 5. Senhor Jesus. Versículos 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 7. Aleluia. Senhor Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ó Senhor Jesus. No versículo 8 diz assim, olha: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos. Senhor, isso é dom de Deus, mediante a fé. Mediante a fé. Por isso que a palavra é tão importante. Mediante a fé em quê? Fé na palavra. Fé aqui, irmãos, não é simplesmente acreditar. Fé aqui é você receber. Hebreus explica direitinho. Hebreus capítulo 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Tá certo?
E Romanos, no capítulo 10, fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E a palavra, pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação. E a pregação, a palavra de Cristo. Está falando aqui que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé por quê? Porque essa palavra chegou até nós, e aí nós cremos, nós acreditamos. Não só isso, nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa fé se tornou real. A palavra de Cristo, ela traz um conteúdo fantástico. Qual que é o conteúdo que ela traz? Fé. A fé vem. É como se fosse um caminhão transportador. A palavra é como se fosse esse caminhão. O conteúdo desse caminhão é a fé. A fé vem. Ela vem pela pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. Ou seja, então a palavra, irmãos. Então quando você vai imergir na palavra, quando você vai até a palavra, vá com a intenção de encontrar fé. Não só fé, mas você encontra também amor, você encontra também esperança. Porque na primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 5, diz que quando as palavras, eu guardo essas palavras, pratico essas palavras, o amor é em mim aperfeiçoado. Ou seja, então essa palavra também traz amor. Às vezes você fala, não, está faltando amor na minha vida. É porque falta amor reverente à palavra. Falta eu crer na palavra. Porque a palavra de Deus, ela opera, irmãos, milagrosamente naqueles que creem. Às vezes eu tenho um coração incrédulo com relação à palavra, então ela não vai operar. Mas quando eu creio, se creres, verás a glória de Deus. E quando eu creio na palavra, irmãos, ela opera eficazmente naqueles que creem. Senhor Jesus, a palavra profética, ela é como uma luz na candeia. Ela brilha no lugar tenebroso, até ser dia perfeito, até a estrela da alva brilhar em nossos corações. Aí Pedro falou assim, olha, vocês fazem bem em atender essa palavra. Porque essa palavra, ela tem tanto assim sendo confirmada. E Pedro falou isso com muita propriedade, irmãos, porque ele viu a glória do Senhor no Monte da Transfiguração. Não foi ninguém que contou para ele, ele viu. Aí ele falou assim, olha, essas palavras, esse aí é o Cristo. Então, a palavra profética que Deus inspira alguns homens, essa palavra, ela é poderosa. E vocês fazem bem em atender essa palavra. Porque ela é como uma luz que brilha, irmãos, como um farol. Né? No Salmo 119, ele não fala para nós que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Salmo 119, 105, não é mesmo? A palavra, ela brilha como esse farol. A palavra, ela vai nos dar direção, ela vai nos animar e ela vai também queimar toda a impureza. Ou seja, a palavra do Senhor é como esse fogo que nos ilumina, nos aquece, nos mostra a direção. Ó Senhor Jesus, queima também todas as impurezas. Não é? Hein? Efésios 5, não fala isso? Que nós somos lavados pela água da palavra? Ó Senhor Jesus, está você sujo, está você incrédulo, vai tomar um banho na palavra. Senhor Jesus, na palavra, no sentido de encontrar uma pessoa. Não é na palavra letra preta no papel branco. Vai desarmado. Vai na palavra para ter um encontro com Jesus. Esse é o ponto, irmão. Jesus não falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, porque Ele é essa palavra viva. Ó Senhor Jesus, Ele é essa palavra que pode nos transformar. Quando eu pego essa palavra no sentido de praticá-la, não no sentido de só de gravar, de teoria, mas no sentido de obedecer, milagres acontecerão.
Senhor Jesus. Então, aqui, quando eu li para vocês em Efésios, né, que é pela graça nós somos salvos. Irmão, vai explicar a graça. Você não merecia, nem eu. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Éramos como os filhos da desobediência, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ó Senhor Jesus, nós andávamos de acordo com a vontade da nossa carne, a vontade dos pensamentos. Éramos por natureza, está aí no versículo 3, era por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor. Aí a gente lembra daquele versículo clássico de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Está vendo a necessidade aí de crer, de ouvir, de obedecer, de crer. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 em diante, fala que Jesus, a palavra que encarnou, ela veio aqui, ela veio para os seus, então historicamente veio para o povo de Israel, mas os seus não receberam. Mas agora todo aquele que nele crê, ao crer aí de novo, ó, todo aquele que nele crê, a saber, receber, irmão. Esse crer aí é receber. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você não faz isso, você não é filho de Deus. Porque a palavra de Deus fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí a graça agora é para todos. Todo aquele que nele crê, a saber, receber, terá o poder de se tornar filho de Deus. Então, se tem o poder de se tornar filho de Deus, é porque não era só uma criatura. Mas a Bíblia explica direitinho. Aquele que crê, que recebe esse Jesus, que crê nele, que abre o seu coração, confessa com a sua boca e crê no coração, não precisa mais de subir 500 degraus de joelho. Não precisa mais pagar penitência, porque ele já pagou tudo por nós. Ele é tão acessível, nós louvamos com um hino que fala que ele é tão acessível, irmãos. Ele é a videira verdadeira. Videira não é um coqueiro que você tem que pegar uma escada, você tem que fazer uma ginástica para arrancar um coco, mas fala que ele é uma videira verdadeira. Ele é tão acessível. Ele é o rio. Ele é uma excelente pessoa, Selminha. Ele conhece a sua e a minha dificuldade. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser homem, para exatamente te alcançar, de tão acessível que ele é. Ele é essa acessível pessoa. Ele se tornou o espírito que dá vida, Dedé, para ser acessível. Então basta crer. Quando você crê, quando você aceita Jesus, então você tem o poder de se tornar filho de Deus. Isso é graça, irmãos. Você não pagou nada, Cristo pagou tudo por nós. Isso é graça. Aí na continuação ali do texto bíblico, fala que não é aqueles que nasceram da vontade do pai, da mãe, da vontade da carne e do sangue. Você nasceu sim. Você teve um nascimento, né, do seu pai, de sua mãe, dos rudimentos, né, da tradição, da família. Mas para esse nascimento você precisa morrer. Por isso que Jesus falou com Nicodemos, naquele diálogo, né? Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. Nascer do alto. Nascer de Deus. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Realmente o homem foi desconectado. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo... Romanos. A gente está falando de Cristo, né, como centro conector da obra de Deus. Então, Cristo quer te conectar a Ele mesmo essa noite. Fazer uma conexão segura. Senhor Jesus. Romanos 5, Senhor Jesus. De 10 a 12.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. O versículo 12 diz assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Viu por que você precisa confessar com a sua boca, crer no coração, porque no coração se crê para a salvação. Ó Senhor Jesus. Então, a salvação está muito perto de nós, está na nossa boca e no nosso coração. Por quê? Porque a todo momento nós temos acesso à palavra, ao evangelho da salvação. Então, quando nós recebemos a palavra, o evangelho da salvação, e nós cremos nele, então nós recebemos essa graça maravilhosa. Aí nós entendemos que a gente não precisa pagar penitência. Nós precisamos apenas confessar com a nossa boca e crer no nosso coração. E aí nós seremos salvos. Aí o Senhor começa a fazer uma obra em você. Ele salva o teu espírito, mas o ser humano, ele é tripartido. Ele é espírito, alma e corpo. Não basta estacionar na salvação do espírito. O Senhor quer avançar para a sua alma e levar a vida até o corpo mortal. Senhor Jesus. Então aqui fala assim, olha irmãos, ele nos reconciliou, né? Ele nos reconectou. Aí você diz, mas eu não preciso dessa salvação. Mas o versículo 12 fala que através de um homem só entrou o pecado e com o pecado a morte. Como que se deu isso? Historicamente, o pecado original foi a desobediência do primeiro casal que foi criado no jardim do Éden. Então, eles desobedeceram a Deus, preferiram acreditar na mentira da serpente do que na verdade de Deus. Então, não deram valor à palavra de Deus, deram valor à mentira de Satanás. Então, Satanás ali corrompeu a mente deles e aí entrou o pecado, irmãos. E com o pecado, a morte. Então, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, quando o homem ele foi desconectado do jardim, foi proibido a ele alimentar da árvore da vida. E aí Deus colocou ali o querubim da guarda. O homem também ia sofrer eternamente. Imagina com o pecado e depois ele comesse a árvore da vida. Sofrer eternamente. Mas foi impedido a ele, irmãos. Mas a graça, como nós lemos lá em Efésios, ó Senhor Jesus, Efésios no capítulo 1 fala do dispensar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três ali, que são um, agindo para recuperar o homem. E essa graça nos salvou mediante a fé. E essa graça, irmão, é como esse rio. Ali no Éden, quando o homem foi impedido que ele tocasse na árvore da vida, porque a orientação de Deus, a determinação de Deus, é que o homem alimentasse da árvore da vida e que não se alimentasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele teria vida, e aí ele ia servir a Deus. Deus tinha um plano maravilhoso para o homem. Esse homem ia crescer, multiplicar, ele ia ser um gestor para Deus aqui. Ele iria dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que rasteja na terra. Ele ia sujeitar a terra. Então a posição do homem era de governo, era de gerência. Deus estava procurando esse parceiro, né? Mas esse homem, infelizmente, do seu Deus se afastou. Então ele desconectou. Quando ele desconectou, irmãos, olha que Deus é maravilhoso. Que ele colocou o querubim da guarda, então o homem não tem mais acesso e foi expulso do jardim. Mas do jardim, o Senhor tem nos encorajado nos últimos dias, que do jardim saiu um rio. Aleluia pelo rio. Amém. Hoje nós louvamos o hino que fala que ele é um abundante rio. Amém. Ele também se apresenta a nós como um rio. Amém. Irmãos, o rio leva vida. Uma terra ela só tem valor quando ela tem água.
Ó Senhor Jesus. Então o rio leva vida. Esse rio, a Bíblia fala que esse rio saía do jardim do Éden. Ele se repartia em quatro braços. E aonde quer que passa, Ezequiel fala que onde quer que passe esse rio, tudo viverá. Até as águas de morte se tornarão saudáveis. Não é coincidência, irmãos. Tem um rio que sai do Éden, em Gênesis. Tem um rio que sai do limiar do templo, em Ezequiel. Tem um rio que sai do trono, em Apocalipse. Tem um rio que sai de dentro de você, em João, capítulo 4 e capítulo 7. Quem lembra da história da mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela foi ali, e naquele diálogo com Jesus, na verdade, Jesus foi encontrar com ela, e ali Jesus pediu para ela uma água, aí ela falou, não, mas peraí, tem uma pendenga entre nós aqui, tem uma pendência entre nós. Os samaritanos não se dão com os judeus, é uma briga antiga, como é que você está conversando aqui comigo? Aí Jesus fala, se souberas, né, quem é que te pede água, minha filha? Você que pediria, eu lhe daria água viva, água viva, água viva, ó Senhor Jesus. Aí ela falou assim, então eu quero dessa água para não voltar aqui para beber, eu não quero ter esse trabalho de ficar vindo aqui, né? Ela não entendeu, irmãos. Jesus não estava falando daquela água física, Jesus estava falando de uma questão existencial. As pessoas não têm o verdadeiro sentido da vida. Elas tentam se preencher em muitas coisas, coisas devidas, igual nós lemos no alimento diário. Um bom trabalho, uma boa profissão, uma boa família, coisas devidas, não é verdade? Faz parte, e Deus Ele não nos condena por causa disso, mas essas coisas nosso Deus não é. Nosso Deus não é aquela, não é habitar em casebre ou mansão, não é você ter uma conta recheada ou não ter uma conta recheada, não é você ter a melhor profissão, o melhor reconhecimento na sociedade. As pessoas procuram essas coisas para se preencherem. E muitos vão em coisas indevidas até, né? E cada um sabe o que é aí, né? Mas só Cristo, Ele preenche completamente. Só Cristo é tudo em todos. Só Cristo, Ele consegue preencher totalmente as pessoas. Então, quando Ele pergunta àquela mulher, vai lá e chama seu marido, que essa prosa está caminhando para outro lado. Aí, porque ela não estava entendendo. Aí ele falou, chama o seu marido. Aí ela falou assim, não tem não. Aí Jesus, o que Jesus falou para ela? Bem disseste, porque já tiveste 5. E o que você está com ele agora é seu não, minha filha. Alguns estudantes da Bíblia interpretam isso erroneamente. Eles falam que por ela ser uma mulher samaritana, esses muitos maridos seriam os muitos ídolos. Certo? Só que o Novo Testamento foi escrito em grego. Não foi em hebraico. Em hebraico, a palavra Baal, que quando é a mesma palavra também usada para senhor, dono e marido. Mas a palavra no grego, parece que é aner, significa casamento mesmo e marido mesmo. Então, se vocês ouvirem essa besteira, não acreditem. Então, quando Jesus falou de buscar o marido, ele está falando de buscar realmente o cônjuge. Ou seja, a pessoa que ela estava tendo relacionamento, ou seja, que era um vazio existencial, que ela achava que se preenchia nos muitos relacionamentos, nas muitas tentativas. Jesus estava querendo dizer para ela, só eu sou o eu. Eu sou o eu sou. Eu sou tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, seja na sua vida profissional, seja na sua vida amorosa, seja na sua família. Eu posso saciar a sua sede. Então, quando Jesus falou assim, vai lá e chama o seu marido. Então, não faz sentido Jesus, se fosse um Deus, vai lá e chama o seu Deus. Não, vai lá e chama o seu marido. Aí ela falou assim, não tenho. Aí ele falou, realmente disseste, porque o que tem não é seu. Então, na verdade, ela estava num relacionamento, mas um relacionamento indevido, impróprio. Então, quando ela falou assim, aí ele tocou realmente na necessidade dela. Então, aí ela percebeu que só Jesus podia saciar a sede dela. Irmãos, e aí Jesus, ele realmente saciou a sede dela. Ela foi na cidade
e trouxe outras pessoas. Por quê? Porque o rio da graça, Selminha, alcançou essa mulher, dispensou todos os nutrientes que um rio leva. Quais são os nutrientes? Aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem. Deus é amor. Deus é santidade. Deus é justiça. Então todos os atributos de Jesus, a tua bondade, a tua benignidade, a tua alegria, a tua mansidão, a tua humildade, tudo isso foi colocado para aquela mulher. Então ela experimentou dessa água. Então o que ela foi fazer? Ela foi dispensar para outras pessoas. Irmão, quantos de nós estávamos no lugar dessa mulher e um dia nós encontramos com Jesus e ele satisfez a minha e a sua sede? Mas por que a gente também não sai para dispensar para outras pessoas? Que o Senhor possa nos encorajar essa noite, que Ele realmente é esse rio, como esse rio que saiu do Éden, como esse rio que saiu, como esse rio que saiu do Éden, como esse rio que saiu ali dessa mulher samaritana, como esse rio que saiu do trono. Esse rio sai de dentro de você. Lá em João 7, não só saiu da mulher, mas Jesus disse assim, ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, era uma festa que o povo já estava cansado de comer, de beber, que era o último dia da festa, festa de Pentecoste, Dedé. Era como se fosse aqueles casamentos em roça, que você fica uma semana comendo e tal. No passado, né, os casamentos de roça, ultimamente, não dá assim não. Mas você ficava comendo, e no último dia você quer ir embora. Jesus levantou e no último grande dia da festa, levantou Jesus e disse, quem crê, de novo crê, irmãos. Quem crê, ao ler a palavra, você precisa crer, você precisa receber. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Então eu preciso crer, eu preciso receber, eu preciso confiar. Ó Senhor Jesus. O próprio Jesus falou, se credes, verá a glória. Então Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, quantas vezes nós mesmos estamos sedentos, né? Nós não fluímos nem para nós. Ó Senhor Jesus. Muitos problemas, muitas dificuldades, né? Muita coisa na nossa mente. Nós não cremos nem nessa fonte que está dentro de nós para saciar a nossa sede. Mas Deus quer mudar esse quadro. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura diz, do seu interior fluirão rios. Não fala aqui de conta-gotas, não. Fala que fluirão rios. Rios de águas vivas fluirão de nós. Ó Senhor Jesus, por um lado, essa graça foi dispensada a nós. E esse rio da graça, que é o próprio Cristo, traz para dentro de nós tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus fez. Não só para saciar a minha sede, mas para saciar a sede de outras pessoas. Para a gente poder deixar escapar, posso orar por você? Ó Senhor Jesus. E aí na hora que você fala, posso orar por você, você vai orar o quê? Não se preocupe, irmãos. Deixa escapar. Mas claro, se você antes mergulhou no rio, você fez a imersão na palavra, você ruminou a palavra, vai ter conteúdo. E vai ter conteúdo real. Não é experiência passada ou pão dormido. Você lembrar, uma pessoa pede uma oração, aí mês passado eu orei e deu certo, assim, então eu vou orar a mesma coisa. Irmãos, isso não funciona. Quando você ora, aquilo que você desfrutou na sua casa, desfrutou com a família, desfrutou até individualmente mesmo, você orou, então Deus vai trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E a palavra que faz a obra não é a sua capacidade de memorizar e lembrar das experiências passadas, mas a palavra que faz a obra. Então, na hora que você imergiu, por exemplo, nós estamos disponibilizando, através do grupo, para os irmãos, porções diárias da palavra profética que nós ouvimos sempre no domingo. Então, a gente disponibiliza. Se você com SOS, submissão, obediência e simplicidade, você come aquela porção da palavra e crê que existe profeta no nosso meio, Deus vai fazer a obra.
Na hora que você orar pelas pessoas, você vai orar aquilo que você desfrutou, aquilo que você comeu. Deixa que a palavra profética vai fazer a obra. Nós corremos um risco muito grande. Eu também, na semana passada, eu corri esse risco. Que eu deixei escapar, posso orar por você? Aí a pessoa falou assim, pode. Aí eu falei, tem algum pedido? Eu quero guardar no coração. Aí a pessoa fez o pedido. Na hora que a pessoa fez o pedido, era uma questão de saúde, então eu lembrei das orações que eu já fiz sobre saúde. Ó Senhor Jesus. Exatamente. Mas aí depois, irmãos, eu me arrependi. O Senhor é misericordioso, vai fazer a obra, né, irmãos? Mas eu senti que a segunda pessoa que eu orei e eu usei a palavra, ó Senhor Jesus, a reação foi muito melhor, irmãos. Mas muito melhor. A pessoa se abriu, a pessoa falou mais o que queria, deixou um contato. Então vamos fazer o teste, né? Vamos abrir o nosso coração, sendo submisso, obediente e simples, e orar a palavra, porque às vezes a gente fica querendo uma conexão do que a pessoa pediu com aquilo que a gente vai orar. Mas se a gente for fiel à palavra, a palavra faz a obra. Ó Senhor Jesus. E no final, se a gente puder deixar, né? As pessoas gostam tanto que ficam até emocionadas com a palavra que você leu, que você orou. Mas a palavra nada mais é do que essa imersão que a gente faz. Está vendo aqui, irmãos? E aqui tem 7 dias na semana. Então, na segunda-feira, se eu leio, eu entro na palavra, aqui de uma forma resumida, tem uns versículos, tem uns assuntos, normalmente são 3, 4 tópicos. Se a gente ora isso aqui com simplicidade, obediência e submissão, a palavra vai fazer a obra. E as pessoas começam a se interessar. Você pode até dizer, olha, o que eu orei para você tem lá na sua Bíblia também. O que eu orei para você está falando que é isso aqui, é isso aqui. Então a pessoa, por exemplo, quando nós tivemos a oportunidade de ir para o PAC em São Paulo, e lá também nós oramos pelas pessoas, e quando nós usamos a palavra, tem uma pessoa que pediu para mim assim, eu preciso de destravar umas coisas da minha vida, de emprego, a minha família está precisando de vender um imóvel e tal. Então, na porção, no dia, estava falando que onde que nós pisarmos com a planta dos nossos pés, o Senhor vai dar para nós. Então, eu tive a oportunidade de falar isso para a pessoa, para tomar posse e de pisar e tal. A pessoa ficou interessada, irmãos. E aí queria saber onde que estava. Aí eu falei, não, tem esse kit, que são 2 livros, e essa palavra que eu orei para você, tem dela resumidamente explicada aqui. Você vai ter mais contato com essa palavra. Então, irmãos, é nós pregarmos o evangelho, imergirmos na palavra e praticarmos para distribuir essa palavra revelada, uma palavra que a pessoa vai ter o contato com ela diariamente. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer fazer de nós dispensadores. Então, irmãos, da maneira que o homem foi desconectado do jardim do Éden, Cristo, como esse rio da água da vida, ele nos conectou, nos reconciliou novamente com o Senhor, para nós nos tornarmos esses dispensadores da graça de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 10, eu até já falei com os irmãos sobre isso, mas eu quero ler e já vou... Senhor Jesus, aquele versículo que eu li para os irmãos, né? Vamos lá, 10, 10. Para a justiça e com a boca. No versículo 11 diz assim, olha, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. No versículo 8 diz assim, ó, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia, que nós fomos conectados por meio da obra redentora de Jesus. Nós somos conectados novamente com o Senhor.
Senhor Jesus, aleluia. Vamos abrir em Colossenses. Senhor Jesus, Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus, aleluia. De 13 a 14. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Aleluia. Aleluia. Colossenses 2, 20 a 23, nós lemos que há um perigo de praticar aquelas ordenanças, e é uma religião de tentar servir a Deus sem Deus, né? E algumas práticas que não têm valor efetivo nenhum, porque o que realmente transforma e transporta o ser humano é o próprio Cristo, por meio do nosso valor à palavra. É a palavra de Deus que nos transforma, tá certo? Então, irmãos, aqui quando fala que ele nos libertou de um império que era de trevas, porque Deus é luz, e nos transporta para um reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus quer não só que você mude de comportamento, ou mude de atitude, Ele quer também a metanoia, que é uma mudança de mente, mas, sobretudo, essa semana, nós somos encorajados de mudar de esfera. A esfera faz toda a diferença, porque quando ele fala aqui, olha, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus, irmão, não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vocês vão entender essa questão de, claro que o arrependimento significa mudança de mente, metanoia. Antes de você mudar uma atitude, você começa a mudar o pensamento. Então, arrependimento significa mudança de mente, mas também mudança de atitude. Mas, irmãos, quando a gente não muda de esfera, isso tem pouco valor. Nós vamos nos achar praticando os mesmos erros. Então, quando ele fala de mudar de esfera, é mudar de dimensão, irmãos. Hebreus fala que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, a fé é um portal que te leva a ter acesso a essa outra esfera, as coisas de Deus. Fisicamente, por que os corpos caem? Por causa da lei da gravidade. A lei da gravidade é a força, né? A atração, a força que atrai os corpos. O cair é do homem, o levantar é do Senhor. A lei do pecado e da morte nos faz sempre pecar mesmo, cair. Mas quando você confronta uma lei, ela precisa ser igual e mais forte do que a outra. A questão do pecado, se nós continuarmos com a nossa mente, com o nosso ser nas coisas terrenas, nós seremos alvos fáceis para o diabo. Mas quando nós mudamos de esfera, quando a gente busca o celestial, o sobrenatural, quando a gente busca as coisas lá do alto, dificilmente, irmãos, nós seremos alvo fáceis para o diabo. Então, veja bem, Colossenses 3 fala, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E isso é mudar de esfera. Porque um reino é onde uma vida predomina. O reino animal, o reino vegetal, né? O próprio império das trevas. Então, quando ele fala assim, olha, ele nos libertou de um império que era de trevas, e
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde que fica esse reino do Filho do seu amor? Irmãos, isso é uma esfera celestial, é lá do alto. Tanto é que Cristo fala que nós somos lá do alto. Nós vivemos aqui, mas a nossa mente, o nosso ser, precisa estar nessa dimensão espiritual. Essa dimensão da fé, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, por meio da fé. Lembra de Isaías 57, que fala assim, olha, assim diz o alto, o sublime, o que habita no monte santo de Deus, mas habita também a eternidade. E habita também num coração contrito, num coração arrependido. Então, Deus que está nessa dimensão, Ele está nessa dimensão da fé. Então, quando eu sou transferido de esfera, irmão, então eu tenho mais chance contra essas questões negativas, inclusive do pecado. Então, tem um trecho aqui no Alimento Diário que diz assim, ó, na página 12, no terceiro parágrafo, diz assim, ó, Deus quer a transferência de esfera. Ele nos libertou de um império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. A palavra transportou é a chave. Vamos chamar Cristo para fazer a mudança. Façam a ligação para o Disque Mudança, orando, ó Senhor Jesus, socorre-me, pois tenho confiado demais em minha bondade. Ainda confio muito em minha mansidão e autocontrole. Eu mantive uma fachada linda de bom casal, boa família, mas não estou aguentando mais. Envia o caminho da mudança. Caro leitor, orando assim, pode ter certeza de que o Senhor vai imediatamente estacionar o caminhão de mudança em sua frente. O caminhão é a palavra da verdade, o veículo que faz o transporte. Vamos mudar de reino. Senhor Jesus, vamos mudar de reino. É igual aquela questão no Jardim do Éden. Você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ela tem o lado do bem e o lado do mal. A questão não é mudar de galho, você tem que mudar de árvore. Você tem que mudar para a árvore da vida. Então, muitas vezes, nós valorizamos demais realmente o nosso autocontrole, as coisas boas, mas nós precisamos ser transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso só por meio da palavra da verdade. Não podemos confiar em nós mesmos, irmãos. Nós lemos um livro que o título dele é Os Perigos do Lado Bom da Alma. Pedro, muito bom, né? Mas lembra da opinião dele? Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Jesus já tinha falado para ele que ele ia sofrer, ele ia morrer, iria ressuscitar no terceiro dia. Mas Pedro, do lado bom, falou, não, isso não vai te acontecer. Jesus falou assim, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Porque é o lado bom, às vezes você tem um lado bom, mas esse lado bom, ele não tem nada a ver com a superioridade de Cristo, ou o que Cristo quer fazer em nós. Cristo quer nos transportar do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Quer mudar de árvore. E Senhor, nós valorizarmos a palavra profética. Senhor Jesus, então os rudimentos, a tradição, a sua boa educação, a filosofia, às vezes coisas boas, autocontrole, o lado bom da alma, tudo é na esfera da vaidade. Tudo sem Cristo é vaidade. Você pode ser a melhor pessoa, mas se você não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não vale nada. É vaidade. Isso vai passar. Nós lemos em Colossenses que fala que essas coisas, elas se degradam. Ó Senhor Jesus. Então você pode estar servindo o Senhor. Isso para nós, irmãos. Enganando a nós mesmos. Não confie em si mesmo. Transfira de esfera, de árvore. Não confie na sua capacidade. Não na sua bondade, na sua humildade. Senhor, no seu bom homem. Todo mundo gosta de você. Todo mundo fala bem de você. Senhor Jesus. Mas não confie nisso. Se Cristo não for a origem desse seu comportamento,
Cuidado. Senhor Jesus, tudo é vão. Confie na imersão. Confie no alimento diário da palavra. Confie na palavra, porque a palavra é que faz a obra. Confie na palavra profética. Como? Ouvindo, lendo, relendo, lendo de novo, para fazer inculcar. Olha que interessante. Vamos ler essa passagem lá em Senhor Jesus. Vamos ler lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Capítulo 6, versículo 5 a 9, aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão cor frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Paulo falou que os irmãos, eles são cartas vivas e que Deus está escrevendo no coração. Não com tinta em tábuas de pedra, mas com o Espírito Santo nos corações. Então, irmãos, Deuteronômio, isso foi escrito, veja bem, essa realidade aqui foi quando o povo saiu do Egito, há mais de 4.000 anos atrás. A orientação de Deus é que o povo, para ser um povo achegado a Ele, ele deveria ouvir diligentemente a voz do Senhor e dar ouvido às palavras, os mandamentos. E se eles fizessem isso, eles seriam bem-sucedidos na jornada. Irmãos, a mensagem é a mesma para nós hoje. Se nós ouvirmos a palavra profética diligentemente, atenciosamente, praticarmos essa palavra, memorizarmos essa palavra para aplicar no nosso viver diário, nós seremos bem-sucedidos. Aí ele mostra aqui uma maneira como que o povo devia guardar. Fala o seguinte aqui: andando no caminho, assentado na casa, ao deitar, ao levantar, é a maneira de inculcar, é a maneira de gravar no coração. Então, a mesma coisa, Deus tem feito isso conosco hoje. Com esse papelzinho aqui, você tira isso e vai lendo e orando a palavra. É uma maneira prática de você memorizar, você aplicar essas verdades no seu viver diário. Aqui, os judeus, irmãos, nós somos no Museu da Bíblia. E lá no Museu da Bíblia existia umas caixinhas que as pessoas chamavam de filactérios. Os achados do Mar Morto, quando esse museu veio de Israel, um museu itinerante, passou em algumas cidades no Brasil, nós tivemos a oportunidade de ir. E a gente viu que existiam umas caixinhas que eles chamavam de filactérios. E essas caixinhas continham pergaminho, e inscritos em pele de animal algumas passagens das Escrituras. E as pessoas colocavam aquilo aqui na testa, irmãos, e na mão. Alguns não tinham realidade disso, mas outros tinham realmente uma vida baseada naquilo ali. Hoje, nós podemos ter essa palavra, não aqui amarrada na testa, ou nem aqui, mas cravada no nosso coração, que a gente pode aplicar a necessidade. Está você tão triste, está você angustiado, você lembra da palavra profética e aplica no seu viver, e você crê, e aquela palavra vai te salvar. Porque aquela palavra é uma pessoa, irmãos. Cristo é tudo em todos. Ele é antes de todas as coisas.
Nele todas as coisas foram criadas. Ó Senhor Jesus. A Bíblia fala que Cristo é poder e sabedoria de Deus. Em Romanos fala que o Evangelho é poder de Deus. Logo, o Evangelho é uma pessoa. Então essa palavra não é a letra preta no papel branco, é uma pessoa. E se você guarda essas palavras no coração, ela vai transformar a nossa vida. Nós temos que ser simples, submissos e obedientes. Porque quando ela faz bem para mim na vida, Deus vai usar também para alcançar outras pessoas. E aí nós vamos praticar o mandamento do Senhor há 2000 anos atrás. Ide e anunciai o Evangelho. Nós vamos, às vezes, o seu comportamento, às vezes, a sua vida vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ter acesso para ler. Mas se você está constituído com a palavra, as pessoas vão chegar até você e sentir a presença do Senhor. E aí você vai poder orar pelas pessoas. Orar o quê? Orar a palavra. Então, às vezes, dispensar esse rio de água da vida para essas pessoas também. E as pessoas vão ter realidade. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos encorajar, irmãos. Aleluia.